Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Fala, Fê. Salve. O cara tá batendo carteira aqui, hein? Você Ele viu, gostou do negócio, hein? Tá salvado. Presente. Convidado, né? Já tá no CLT? Como tá? Já, Tá no... Eu tô no... PJ? Não, é PJ e também tô, né, aquele período de experiência. Adaptação? Adaptação. Tem que vir com o RH. O RH não passou ainda pra gente comunicar com o Não, ainda não. Ainda não. Tá, depois tem que conversar com eles que isso aí dá... Hoje em dia esse negócio trabalhista aí tá complicado. Atualizei, né? Tá vendo? Rapaziada, tamo aí com mais um EP. Meu parceiro Dani, fala Dani. Tamo juntão. Beleza? Opa, tamo bem. Rapaz, essa moça que veio aqui hoje. Ah, ela é brava. Eu sou fã. Eu sou fã. E eu sei o dia que eu conheci ela. Então a gente vai falar disso aí durante o EP. Sim. Uma coisa que eu quero começar falando pra vocês. Se juntar as maratonas, minha, dela, Eu não tenho nenhuma. sua e do Liminha vai dar um número meio dela. Vocês não correndo nenhuma, então, Eu não tenho nenhuma então vai maratona. dar só o total meu e dela. Ainda. Mas Isso ó, aí. cara, ela é maratonista, Maratonista. ama correr, empreendedora, Brava. já passou por um monte de coisa na vida, na corrida. Ela parece, pela experiência dela, ela parece ser mais velha, mas ela é novinha. Ela é novinha. É muito. Mas ela vai ter muita coisa pra contar pra gente aqui. Vai ter história de superação, vai ter motivação pra Muita, galera, e principalmente muita. pra mulherada, que eu sei que Sim. o nicho dela aí tá crescendo bastante, ela Bastante. tá nessa nova Eu carreira acompanho, aí. eu acompanho, diariamente. Exato. Eu acompanho. Então a gente vai falar de tudo um pouquinho da vida da nossa convidada, mas primeiro, Fê, roda a vinheta aí pra galera. Beta! Oi! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Muito obrigado por, aceitar o convite do Dani, que o Dani fez Ó. o Dani é nosso agente, pô. Eu sou... Ele é nosso caça-talentos agora. Eu saio mandando mensagem pra todo mundo. Nossa, olheiro. Responde. É olheiro. Olheiro. Eu sou olheiro, eu vou bater no olho assim. Esse é legal trazer, né, Dani? Vai ser bacana. Que bom, que honra, então. foi Gratidão, Dani. bem. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. O intuito do canal é sempre trazer pessoas que inspiram, né, Dani? Que Não só na vida do esporte aí, mas também na vida pessoal e Sim. na trajetória. Eu costumo dizer que nunca é só corrida, né? Nunca. Então, é uma união e eu quero já começar agradecendo e parabenizando vocês por esse projeto, porque dá voz, né, a nós corredores, a nossa corrida de rua, que é maravilhosa, que é incrível, que a gente gosta tanto, que a gente ama. E muitas vezes no próprio universo ali, no dia a dia, é corrido literalmente. Então aqui é um lugar bacana. Já vi aí convidados de altíssimo nível que passaram por aqui. Então é uma honra estar aqui. Gratidão. Show de bola. E vamos resenhar um pouquinho de corrida, né, Dani? Opa! Vamos começar. Eu gente quero gosta. começar com a primeira pergunta. Ah, sempre? Pô, como? Eu tô aqui de espectador. De onde surgiu a Beta corredora? Da onde veio essa paixão pela corrida de rua, Beta? Isso você trouxe desde pequenininha, quando você era criança? Você sempre gostou de praticar esporte, de família? Sim. Ou foi uma coisa que surgiu na sua vida aí quando você foi crescendo? Bom, a corrida em si veio um pouco mais tarde, mas a parte do esporte, sim. Eu sempre gostei. Não sou aquela menina que fala, eu nunca gostei da aula de educação física. Não, eu amava. Sempre amei. Inclusive, era muito boa em alguns esportes, por exemplo, como basquete, que eu já dei uma esticadinha, né, quando eu era mais adolescente, ali naquela fase de adolescente. E aí eu era uma das primeiras a ser escolhida no time, então eu jogava, não ficava na arquibancada, eu gostava de entrar ali na quadra mesmo e adorava. E mais pra frente, a corrida, então, nasceu a versão beta corredora por causa da saúde mental. Então, assim, tem muitas pessoas que entram na corrida por conta do corpo, da estética, né? Diversos motivos. O meu motivo sempre foi essa parte que me acompanhou ao longo da minha vida, que são essas questões internas. Eu sempre tive esse apelo muito grande por isso, essa questão emocional, tudo isso sempre esteve muito, muito interligado, é um elo muito forte meu. Então, por um momento muito difícil que eu passei na minha vida, eu comecei a correr. Antes disso, eu já corri um pouquinho por lazer, porque eu morava na praia, né? Sou capixaba, eu gosto muito de falar, tenho orgulho de ser capixaba, nasci lá no Espírito Santo, em Vila Velha, na Praia da Costa, e aí eu corria ali no calçadão e eu olhava, né? É engraçado que eu olhava tem a corrida muito famosa lá, que é a Prova da Garoto. E eu olhava 10 milhas, né? as 10 milhas, da isso. Garoto. Aí eu olhava aquele povo passando, né? Porque tem um trecho que
passa no calçadão, na praia. E eu correndo no calçadão, eu falava, gente, mas esse povo sai lá de Vitória... Eu não tinha a menor noção, continuo não tendo até hoje, de distância. Se eu me deixar aqui hoje, eu não sei pra onde eu vou. Se eu saio pra esquerda ou pra direita. Mas, enfim, ainda bem que na corrida eu nunca sou a primeira, porque senão eu ia me perder. Ia puxar todo mundo pro caminho errado. Tem uma motopinha. Inclusive, já aconteceu comigo, mas vamos deixar essa história pra outra hora. De me perder em prova. Mas, enfim, voltando aqui, então eu passava, gente, esse pessoal vai chegar lá na Garoto. Eu falava, nossa, que demais, né? Como que deve ser isso? Só que aí passava o tempo e eu nada. Continuava ali, dando uns trotinhos na areia. E mais pra frente, na minha caminhada, quando eu comecei a estudar para vestibular e me formar, nessa época aí que veio mais forte a corrida pra minha vida. Mas quando você começou, quando você startou, quando você falou que você corria na orla, você teve um incentivo de algum amigo, ou você viu na televisão? Porque tem muita gente que vem aqui, é sempre assim, né, Dani? Tem um amigo. Sempre tem um amigo. Meu amigo me indicou, porque... Que nem assim. O Dani, no caso, começou a correr por auxílio de perca de peso, né, Dani? Foi. E saúde mental também. A minha questão foi mais saúde mental. A perda de peso, ela veio como consequência, né? Como foi no meio da pandemia, eu tava correndo, eu tava preso dentro de casa, eu trabalho em casa, minha esposa trabalha no hospital e eu cuidava do meu filho. E eu tava preso dentro de casa faziam meses. Então eu resolvi sair um pouco de casa para liberar um pouquinho, porque eu tava muito estressado. Entendi. Aí eu fui para dentro do parque e comecei a andar. Olha, foi mais a perda de peso, ela veio como consequência. Mas descobrir mesmo a corrida de rua foi através de um amigo. Sempre vem um amigo e fala assim, tem uma prova. Eu já corri uma vez, você não quer ir? Sempre tem um amigo. No meu caso, então, aí especificamente, eu lembro como se fosse hoje, e é engraçado, curiosa a minha história, porque eu comecei a correr, então, assim, de verdade, na esteira. Então, eu fazia esses trotinhos na rua, mas existia uma aula dentro da academia que eu fazia, que eu sempre amei academia, então eu passava horas. Eu gosto de falar, né, que eu amo maratona, mas eu já assim, eu ficava às vezes sábado pra curar, às vezes, algum estresse da semana. Eu chegava a ficar, gente, eu acho que mais de 3 horas na academia. Eu fazia aula de... fazendo várias aulas. Várias aulas. Você quer correndo. Fazia musculação, aí depois fazia spinning, depois fazia o que tivesse de aula eu tava fazendo. E aí quando eu me sentia... Sabe quando você sente que suas forças estão esgotadas, que você não tem mais nada ali, mas que sua cabeça tipo, limpou. Tá tranquilo. Aí eu voltava pra casa. Então, era um negócio muito louco. E aí, nessa aula de running class, chamava, o professor, você ficava na esteira e ele já te dava os comandos. Então, coloca um pouquinho de inclinação. Vai um pouquinho, 100 metros, 200 metros. Então, ali, eu fui aprendendo. Eu falei, gente, o que é isso? E ali, esse professor... Tinha outros amigos, né, professores também, e esses outros professores tinham assessoria, um deles tinha uma assessoria esportiva. E aí ele falou, professor, essa atleta ali, ela corre bem, né, indica a assessoria lá, se ela quiser um dia. Então, ele já percebeu, né, que, assim, corria bem. Eu acredito que isso aí foi mesmo para chamar mais um aluno. Olha, eu acho que não é... Ou ele foi um caça-talento, Mas não é a primeira vez que falam isso daqui pra gente, que corria na esteira, alguém viu e... não Olha, é a primeira vez. Isso aí tem acontecido com bastante frequência. Fala assim, vi correndo na esteira e indicou. Tem potencial. Tem potencial. Só não sei pra onde foi esse potencial. Modesta. Só aqui com vocês, né? Tá brava. Então, aí eu fui pra assessoria. Aí foi o start, assessoria esportiva. Eu costumo dizer, isso aqui é muito importante também frisar, vou trazer alguns pontos aqui importantes para dentro do podcast, que é legal. Até como ensinamento para jovens, né, corredores, porque eu já sou uma senhora corredora. Somos. Mas, assim, importante, primeira coisa, desde o meu primeiro contato com a corrida, de forma, assim, formal mesmo, sempre através de assessoria esportiva. Eu nunca treinei sozinha na minha vida, nunca. Ótimo. Primeiro contato, professor, na academia. Segundo, lá na assessoria. Vai lá no calçadão, tem o dia e o horário para você chegar, o que você vai fazer antes, o que você vai começar. Talvez aí esteja explicado o motivo pelo qual eu tive, assim, mais de, acho que 12 ou 13 anos correndo, uma lesão grave, que foi iliotibial, e em 2019 eu tive um probleminha, assim, no pé, mas foi rapidamente resolvido também. Acredito que por conta dessa questão da consciência. Isso é legal dizer, porque hoje tá tão, né, a informação tá tão rápida na rede social, principalmente, né, Beta? Exato. Que Exato. eu falo isso sempre até com os meus amigos. Surgiram muitos autodidatas, que a gente chama, né? As pessoas hoje, todo mundo entende de tudo. Se o assunto da moda é política, a pessoa se torna, né, expert em política. Se o assunto é Copa, a pessoa se torna expert em futebol. E a corrida, pra mim, eu vejo muito isso, né? Como a gente vive muito dentro do mundo do running,
essa galera que tá entrando tem que tomar esse cuidado de escutar das pessoas que realmente são especializadas em corrida ou que tem embasamento técnico para te passar um treinamento ou então uma dieta, uma suplementação correta, porque tá tão tipo, não, eu fiz, deu certo, faz também. Isso. E aí eu vou entrar aqui num assunto, né, muito peculiar, que é uma bandeira minha. Eu tenho algumas bandeiras que eu levanto porque fazem parte do meu posicionamento como pessoa, como ser humano, são os meus valores. E um deles é essa questão da verdade absoluta. Eu detesto esse tipo de coisa, de pessoas que falam como se a verdade delas fosse o certo para tudo seguir. Então, assim, você é low carb e fica criticando quem come a banana com aveia. Eu como sim, você me deixa em paz, tá ligado? Deixa eu comer minha banana e deixa eu comer meu macarrão, porque eu vou comer. Se para você é bom correr em jejum, que ótimo, parabéns. Pra mim, agora, não significa que isso é bom para todo mundo. Então, isso aí entra em diversas áreas. Hoje em dia, a pessoa vai lá ler um livro e ela quer dar curso daquele livro que ela leu. Tem uma grande diferença entre você estar preparado para algo e se sentir pronto. Se sentir pronto, realmente, eu acredito que a gente nunca vai sentir. Principalmente nós mulheres, né? Eu tenho uma tendência a essa questão da síndrome da impostora. Sempre acho que eu preciso saber mais, que eu preciso aprender mais. Só que eu prefiro aguardar o meu processo se cumprir para eu não pegar nenhum tipo de atalho na vida, não somente na corrida como na vida, do que eu simplesmente sair fazendo alguma coisa que eu não estou preparada. Porque pronta talvez eu não me sinta, mas eu vou assim mesmo. Agora, eu não vou com medo mesmo, eu vou com preparo. Então, se você é influenciador, tome cuidado com o seu trabalho. Tome cuidado com o seu trabalho. Qual que é o seu papel dentro do mercado do influenciador? Isso daí também é uma outra bandeira que eu levanto, porque eu posso dizer com propriedade. Porque desde 2009, 2010, eu já estava em rede social. Eu sei que tem gente que veio muito antes de mim, obviamente, né? Eu já tive professor que fazia triatlon na década de 90. Então, eu já estou bem atrasada. Mas na rede social eu fui uma das primeiras, porque não existia esse movimento. E lá atrás a gente já fazia, né? No Espírito Santo mesmo, a gente tinha um grupo chamado Corredores Capixabas. A gente chegava a reunir quase 100 pessoas final de semana por conta própria. Simplesmente porque a gente falava, gente, vamos lá, o local é tal, vão sair alguns grupos, quem quiser correr 5 corre, quem quiser correr 10 corre, quem quiser correr 16 corre, e assim ia, cada um no seu. Então, a gente já tinha esses movimentos, mas cada um se respeitava. Então, é o que eu falo, se você está nesse mercado, eu, como já estou há muitos anos, eu consigo identificar o que aconteceu desde lá de trás e como que estão as coisas hoje. Mas eu tenho uma diferença de outras pessoas que eu já vi se posicionarem sobre esse assunto. A diferença é que eu sou favorável, eu incentivo pessoas a entrarem a cada vez mais, né? Eu tenho alunas que não são do nicho da corrida, porque eu não atendo somente mulheres corredoras, eu atendo mulheres enfim, eu não segmentei apenas a parte mental para corrida, mas para profissional, para outras áreas. Mas eu tinha aluna que nunca tinha participado de prova e participou comigo pela primeira vez. Então, eu incentivo a prática para que todo mundo entre na corrida. E tem pessoas que, por acharem que estiveram nisso desde o começo, acho que quem está entrando está atrapalhando ou que não pode, entendeu? Deixar essa porta aberta. Não, essa porta tem que se manter aberta, só que tem que ter todo mundo tem que ter esse discernimento de qual é o seu papel. Você não é nutricionista, você não é coach, você não trabalha no desenvolvimento humano, você não pode falar de saúde mental para atleta. Então, existem essas ramificações têm que ser respeitadas. Esses caminhos, exatamente, cada um respeitando o seu profissional, porque senão, né, uma coisa é eu postar um treino, mas fui orientada, né, pro professor, e sempre tá ali mostrando quem é meu professor, quem é que te treina, quem é que te orienta. Eu posso colocar ali uma alimentação do meu dia, mas quem é a nutricionista que eu tô fazendo? Fulano me ajudou aqui na parte mental e me ajudou a conquistar, mas o que você fez? Você fez um curso, fez um trabalho, um acompanhamento, você fez uma terapia? Então, isso é muito importante, dar a voz a quem realmente é o papel ali, o profissional, respeitar, né, essas pessoas. Exato. Eu acompanho a Beta faz um tempão já na internet já, e desde que ela falou que entrou faz muito tempo na internet, isso... Acho que foi uma das primeiras pessoas quando eu comecei lá atrás a correr. Eu também fui uma das primeiras também. Que legal. E a gente, né, começa a se inteirar no mundo do running e tudo. Mas, assim, explica pro pessoal, Beta, você entrou na assessoria, você começou a ter esse treinamento específico, direcionado para corrida, e como que era essa vida de running lá no Espírito Santo? Porque aqui em São Paulo a gente vê que o movimento da corrida cresceu
gigante. Muito. Absurdo, né? Muito. Foi um boom violento. Eu Muito. faço parte. Eu faço parte, porque eu tô E- correndo há pouco tempo. Eu corro há 2 anos. Sim. Então, eu faço assim, parte disso. explica pra galera como era esse movimento de corrida lá, na sua Tá. cidade natal. E já emendando a pergunta, como foi seu processo de transferência para São Paulo? Sim. Quando você veio para cá, efetivamente foi devido profissionalmente ou seus Foi. pais vieram para cá? Como que foi isso para você? Então, lá no estado, é uma cidade... Vitória é uma capital, porém, é uma roça. Então, uma roça ninguém nem conhece. Tem gente que não sabe nem onde que fica. O Espírito Santo, gente, o Espírito Santo é no sudeste, tá bom? Então, é um estado ali que fica em cima do Rio de Janeiro. Do lado do Rio, em cima do Rio. E assim, mas... Então, não, é uma cidade pequena. Então, as provas que a gente tinha lá eram provas locais. Então, a corrida da farmácia, não sei o quê, né? Vou falar aqui para fazer propaganda. Jabá. E a maior era a Garoto, que é da ESCOM, então que é muito famosa. Mesmo assim, pouquíssimas pessoas... Quando eu saí do Espírito Santo, eu fui morar em Brasília... E depois que eu vim para São Paulo, então eu fiz essa pausa em Brasília, mas poucas pessoas que eu conheço já tinham feito, né, a Garoto. Agora que eu vejo que muitas pessoas também estão fazendo, e eu Ela já tá- fiz muita propaganda também. Eu sempre falava, gente, vocês têm que ir, que é uma prova linda. Vocês já fizeram? Não. Ela tá, nunca ela fiz. tá Na entrando aí lista. na lista de tipo, provas pra se fazer no ano. Eu toda vez que eu vou pro Rio de Janeiro, eu conheço algumas pessoas do Rio lá que correm também. E é incrível o tanto de pessoas do Rio que vão vão pra pra lá. lá fazer essa prova da Garota, porque é bem Sim. tradicional Ela é pra eles também. E Vitória e Rio são muito parecidas, né? As cidades. Vitória parece uma mini Rio, vamos dizer assim. Então, a galera de Minas também, os mineiros, né? É praticamente ali Guarapari, aquela região, são as praias dos mineiros. Então, como a gente começou a correr ali, então essas provas locais. Então, é uma coisa que eu costumo dizer. Eu sempre fiz prova... Eu sempre fiz tudo quanto é tipo de prova. Então, tinha a corrida do centro histórico de não sei o que, nem é o centro histórico, é aqui, centro histórico aqui de São Paulo. Mas tinha lá Zumbi dos Palmares, eu lembro como se fosse hoje, eu ia. Ah, é R$30, é 20, sei lá, nem lembro naquela época, né? Vou. E a corrida... Track and field, a maior corrida, né? A corrida de marca, não sei o que, também vou. Então, para mim, não tinha essa questão de distinção. Eu fazia tudo. Então, tinha muitas corridas locais. E assim foi crescendo. A gente fazia realmente... A gente se reunia com movimentos, por exemplo, o nosso colega tinha uma... Tem até hoje um açaí. Então, vamos fazer a corrida do nome da loja dele, que eu esqueci aqui agora, desculpa, depois eu lembro, fazer o jabá. E a gente se reunia. Gente, eu tenho essas fotos, assim, tipo, tô dizendo pra vocês, 50, 100 pessoas, de forma espontânea. Então, assim, a gente foi crescendo naquele movimento, mas não tinha nada. Não tinha... Ali Não era era profissionalizado, assim, nada né? profissionalizado, assim, no sentido de cada um, né, tinha os seus treinos, como eu falei, pega a sua planilha e vai. Mas a gente tá aqui juntos, então vamos fazer os percursos pra gente correr na orla. Tem a volta à ilha lá, que a gente faz, que são acho que mais ou menos 21 quilômetros, que a Vitória é uma ilha, né? Não é famoso igual Florianópolis, mas a gente também fazia esse percurso. E aí... a gente não tinha visibilidade, só que não tinha visibilidade nenhuma e nem existia. Então, aquilo ali estava já prontinho para fazer ações esportivas, se fosse um mundo de hoje, para alguma marca ir ali e fazer alguma coisa, alguma ação, mas não existia nada disso. Então, era totalmente por amor. Genuíno, a gente fazia aquilo porque a gente amava aquilo. E aí, por questões profissionais, eu me mudei, como eu falei, para Brasília. Em Brasília, já comecei a participar de provas maiores, porque lá já tinha circuito das estações, né? Eu corria naquela esplanada. Era mais bem estruturado já o running lá em mais Brasília. estruturado no nível nacional, né? Então, você tinha essa oportunidade de ter mais essa visibilidade, de contar com provas. Enfim, Vitória... Tudo era muito maravilhoso, assim, medalhas, tudo realmente muito bem feito, a organização. Por isso que eu tô falando, porque eu indico realmente participar. Eu não posso falar da maratona de Vitória, que eu nunca corri, né? Um dia eu pretendo ainda, até porque para honrar isso, o estado, eu fico brincando, porque lá é muito calor, né? Muito quente, então tem que ser no inverno. Mas, enfim, tirando isso, então eu fui para Brasília e lá em Brasília foi quando eu estava na transição, saí do Espírito Santo, fui para Brasília treinando para minha primeira maratona. Esse foi o ano de 2014. Então, esse ano, vão fazer 9 anos que eu fiz a minha primeira maratona. E isso aí esse ano estão sendo muitas datas comemorativas para mim, né? São 9 anos correndo consecutivamente. Eu nunca falhei um ano sem correr maratona. Inclusive, eu corri em 2020 virtual. São 10 anos de rede social. Então, em 2013, eu entrei no Instagram. E são 15, vou completar minha 15ª maratona. Então, são pontos comemorativos para mim. Eu acho muito importante isso, porque eu sempre fui uma pessoa que eu não tive esse histórico de...
eu tinha muita dificuldade de reconhecer a trajetória. Então, eu falo isso hoje com propriedade para que as pessoas, para incentivar que as pessoas também façam isso, para que reconheçam a história, a trajetória. Porque eu passei por um momento em rede social, como eu falei que eu estou desde o começo, passei por tudo que vocês puderem imaginar. E eu cheguei a passar por uma fase que eu me escondia, porque havia muito julgamento, muito mais do que hoje. Hoje está muito mais fácil, porque tem muito mais gente fazendo. Quando você tinha menos gente fazendo, os alvos eram muito mais fáceis. Porque tinha aquelas eram pessoas... poucos, né? Poucos. Que se arriscavam no Poucos mercado. se arriscavam. E aí você ganhava alguma coisa. Porque você não precisa... A pessoa nem te conhece. Entendeu? Como eu falei, eu nunca usei nada de marca. Meu Garmin quebrava a pulseira, eu emendava. Eu continuava, porque eu nunca fui ligada a status, a nada disso. O importante para mim era correr. Não tinha esse negócio de atualizar, de fazer cor. Gente, eu corria de tênis split. Não sei nem se você... Sprint, na verdade. Chamava sprint. Eu corri com esse tênis. Quando surgiu um outlet da Nike lá, que nunca sonhou em ter, muitos anos mais tarde, no Espírito Santo, que nem existia, né? A gente só comprava pela internet. Eu comprava assim, saiu a versão 10, eu vou lá comprar a 7, entendeu? Então, assim, era porque a gente amava correr. E aí, quando saí de Brasília, porque eu me divorciei, então tem uma passagem aí pessoal, e tinha um curso para fazer em São Paulo. Aí eu aproveitei essa oportunidade. Bom, já que eu vou fazer esse curso, eu vou aproveitar e vou ficar aqui para ver se eu volto a trabalhar na área, né? Porque em Brasília, a gente passou por um período lá na época... Eu fui para lá para trabalhar na época da Copa, porque foi 2014, 2015. A gente teve a Copa de 2014, depois 2015 para 2016 e havia as Olimpíadas, né? Então, eu fui uma dessas profissionais que foram selecionadas, né, nessa área, né, que ficou muito em alta na época de turismo, hotelaria, hospitalidade, essa questão de receber, né, hóspede. A gente recebeu delegação no hotel que eu trabalhava lá. E depois que isso acabou, gente, ficou as moscas. Então, assim, Depois das Olimpíadas? Não teve um depois projeto da Copa, de continuidade, não teve. né? Então, assim, muito pouco. E aí, eu acabei ficando sem trabalhar. Aí, como eu tinha esse curso em São Paulo, eu falei, bom, vou procurar aqui, porque São Paulo é a terra das oportunidades. E foi por esse motivo que eu vim, e aí, desde então, eu nunca mais saí. Eu já tinha morado em São Paulo no comecinho da minha adolescência, comecinho da minha juventude, né? Foi final da adolescência, 16 anos, ali eu vim fazer faculdade. E foi uma história também, que aí eu conto também outra... Enfim, vou emendando aqui, mas é basicamente a história de basicamente naquela idade, 16 anos, eu era uma criança, não sabia o que fazer da vida. Vou escolher o que para fazer? Aí, sem saber o que fazer, esse curso aqui está muito em alta, né? Porque vai ter lá na frente a Copa, não sei o quê. Então, Brasil, país do turismo, país do futuro, né? Sempre tem essa história. Aí eu caí nessa ilusão aí, porque quando você não tem autoconhecimento, né? Vou falar bastante isso aqui também, quando a gente não tem esse olhar, quando a gente não tem essa intuição, quando a gente não sabe se reconhecer, a gente não tem essa habilidade de olhar para os nossos talentos, a gente desconhece as nossas características, nossos recursos internos, a gente olha mais para fora do que para dentro. Então, isso atrapalha muito. Então, me atrapalhou muito já, e um dos motivos pelos quais me atrapalhou foi esse que, voltando aqui à questão da rede social, de eu me preocupar muito com o externo e eu deixar de fazer coisas por conta do que os outros estavam falando. Então, eu caí nessa armadilha. Então, eu deixava de mostrar muitas coisas. E eu lembro até de coisas históricas que eu passei, que eu falei, não, dessa vez eu vou postar. E eu postei um super kit lá. Isso, gente, já recebi a coisa desde 2000. Eu fui para as Olimpíadas com a Nike em 2016. A gente foi participar. Caramba, que legal. Para ver o Bolt. A gente recebeu, a gente foi convidado com tudo, entendeu? Então, assim, para mim isso não me ilude. Eu nunca fui iludida. Né? Eu vejo hoje as pessoas com muita ilusão, com muito ego. Então, eu posso falar com propriedade porque eu já tô nessa há muitos anos. Já recebi a coisa, né? Então esse negócio recebidos. Gente, é muito pouco isso, sabe? O que é o seu amor pelo esporte? Eu entrei nessa simplesmente porque eu já estava ali mostrando o que era o mais valioso para mim, que é correr, praticar esporte, que é praticar esporte, que é incentivar pessoas, uma fase motivacional que eu vivi, né? Que eu tô um pouco me despedindo dessa questão motivacional, que é uma questão que eu falo muito sobre a atualização de identidade, que a gente pode falar aqui também hoje.
pela minha nova fase de vida, enfim, questão também de idade, né? Já não sou mais uma menininha lá que tá corredora, fitness, blogueira, dos 20 e poucos até os 30 e poucos. Já vou fazer 40 anos, então é importante a gente se atentar à nossa nova Sim. atualização. Sim. Ô, Beta, o que eu queria te perguntar. Você falou que você foi para Brasília e lá você fez a sua primeira maratona. Então, lá eu estava treinando 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 primeira. pra primeira. A primeira foi aonde? Foi no Rio. Foi no Rio? Foi no Rio. E Você viu que ela gosta É clássica. de calor, né? Um calor. Então, a primeira maratona no Rio, e eu peguei, não foi uma chuva. Aquilo ali Dilúvio, foi um dilúvio. Eu lembro que eu corria de sainha na época, né? A minha saia, ela caía de tão pesada que ela tava. E eu puxava a saia, e aí como eu era muito, assim... Como eu vou dizer, né? Totalmente desequilibrada, a parte emocional totalmente fora de mim. Eu levei aquelas bolsinhas, né, de água. Camelback, né? Isso, assim, porque eu tinha medo de... Faltar água na prova? Não, eu tinha medo de eu ficar em último, assim, não medo de chegar em último, eu tinha medo da prova me esquecer. Olha o nível de loucura. Eu tinha medo de a prova fechar e de eu me perder, porque era muita 42 quilômetros, eu nunca imaginei isso na minha vida. Sim. E eu tinha medo de ficar lá esquecida e num desespero total. Gente, era uma loucura absurda, cara. Um nível de falta de confiança gigante. Quantos anos você tinha nessa época, Beto? Eu tinha, se eu não me engano, acho que eu tinha uns 28 quando eu fiz a primeira maratona? 28 para 29, né? Porque vão fazer 9 para 10 anos. E como foi a experiência da sua primeira maratona? É isso que você ia falar? Tirando toda essa... Tirando essa loucura, a minha primeira... Gente, olha, eu larguei chorando. Então, assim, pegar aquele ônibus, porque o percurso mudou, mas aquele ônibus que a gente pegava, que deixava você lá na Barra, foi desesperador. Quando eu tava dentro daquele ônibus, que eu vi aquele trajeto, começou a me dar um desespero, porque o meu histórico de falta de confiança, ele vem muito nessa questão da área profissional. Nas outras áreas da minha vida, eu era relacionamento, assim, eu sempre fui tranquila, a questão de fazer as coisas sozinha, igual vocês falaram, quem te indicou pra correr? Putz, eu tava lá na esteira, me viram ali, entendeu? Eu sempre fui muito assim, quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Agora, nessa questão do esporte, foi muito desafiador para mim. Primeiro que praticamente eu não me inscrevi, porque o meu medo era tão grande, que é uma coisa que eu também gosto de falar aqui para todo mundo, né? Nunca deixe o medo te atrapalhar de tentar, porque eu era essa pessoa. Eu não ia me inscrever naquela prova, porque eu tinha medo de tentar, de estar ali. E as minhas amigas, aí entram as amigas, que falaram, não, nós vamos, você também vai. Aí, com isso, eu tive essa coragem de me inscrever, porque eu sozinha não tive. E aí, dentro daquele trajeto, eu comecei a me desesperar e eu comecei a chorar. Eu larguei chorando assim, mas de desespero mesmo. Eu chorava de soluçar e falava, já pensando que eu não ia conseguir, já querendo desistir. Era um negócio muito sério. Por isso que eu falo da saúde mental. E aí, uma amiga minha, chama Carla, ela me deu a mão. E ela largou comigo de mãos dadas. E durante o percurso eu falava com ela, pode ir, né? Não quero te atrapalhar. A gente tem essa coisa, não quero te atrapalhar. Mas como eu acho que para ela também era a primeira, mas ela era bem mais segura, ela falou, não, vou com você. E, pois bem, ela terminou a prova comigo de mãos dadas. Eu parecia um bebezinho chorando. Poxa, que legal. Gente, mas é bizarro. Que porque legal. eu parecia um bebezinho de 5 anos, assim, desesperado, de medo. E eu terminei a prova chorando, com uma cara de susto. Eu tenho essa foto, eu nunca mais vou me esquecer dessa foto na minha vida. E ela de mãos dadas comigo na chegada. E eu atordoada, sem saber o que tinha acontecido na minha vida. A partir dali, eu mudei completamente a minha vida. Muito. Foi o gatilho? Total. Então, aí vem minha primeira pergunta, já interligando os assuntos. A questão do esporte com a questão da saúde mental, que te tornou, hoje, uma pessoa totalmente diferente. Depois de 15 maratonas, qual é o link que você consegue fazer? Por que esse medo? O que passou na sua cabeça hoje naquele você momento? Tendo um pouquinho mais de bagagem, entendimento. de bagagem. Não só na corrida, como Na emocional vida, também, né? A Maratona do Rio, para mim, é muito... É uma lembrança muito... Eu sempre me emociono, porque quando a gente vive, eu não sei de onde que veio. Por que tinha tanto medo? Porque assim, o Dani vai sentir esse sentimento que a Beta tá transmitindo aqui pra vocês. A primeira maratona, cara, é assim... Eu acredito que foram coisas de infância, sabe? Quando a gente é criança e você, assim, você
Transfere. Você... Assim, eu tive pais muito amorosos, né? Minha mãe era uma pessoa que ela fazia de tudo por você e por todo mundo. Então, ela... Muitas vezes, eu acredito que eu cresci muito com isso. Eu podia fazer tudo que eu quisesse, mas... Quando eu pensava em fazer, já estava feito. Então, essa questão da proteção... Superproteção. Ela acaba trazendo uma insegurança. E uma das coisas que eu, como eu falei, eu sempre tive esse lado profissional, né, muito essa parte abalada, porque era um sonho meu, eu tinha um sonho de ter uma missão de vida, sabe? Eu sempre tive isso dentro de mim muito forte. Só que na época eu não conseguia fazer essas ligações. E eu acredito que isso veio também da minha mãe, porque ela exercia, né, a profissão dela, é professora, e assim, eu cresci com os alunos passando na frente da nossa casa e gritavam o nome dela, né? Ela voltava para casa cheia de cartas de agradecimento. Então, talvez eu ter crescido com isso me deu esse gatilho. Poxa, eu quero ser como uma profissional, quero ter uma missão de vida, assim, para ajudar pessoas, para contribuir com o outro, para formar, porque isso não é professor. Professor forma cidadãos, um professor desse, né? Porque minha mãe, ela dava aula em escolas públicas, em lugares que não tinha nada. Então, eu lembro que eu tinha, graças a Deus, né? Meu pai sempre também fez tudo por nós. Eu tinha aqueles sons, aquele microsystem em casa, aqueles antigões, pesadões. Aí a mãe levava isso para a escola dela, que às vezes não tinha nem luz, ela levava para fazer uma aula diferente para os alunos, para ter uma experiência nova. E eu, talvez, vendo aquilo, foi quando eu fui chegando nessa época dos 20 e poucos anos, já estava trabalhando, mas estava infeliz, e aí veio todo esse processo de ser maratonista, eu comecei, talvez, a ser o gatilho para olhar para dentro. Então, por isso que eu falo que o esporte, a corrida, qualquer outro esporte, ela não é uma terapia. As pessoas falam, esporte é terapia, que é um modo de falar. Mas ela é terapêutica. A corrida é terapêutica. Ela te ajuda como uma ferramenta, uma ponte. É um auxílio, né? Então, foi isso daí que eu não sei, talvez esses gatilhos na infância, que é importante as pessoas olharem para esse lado da criança interior, para identificar ali o que viveu, por que tinha essa insegurança, da onde isso começou. E eu tenho certeza também que uma das coisas é vindo disso, da gente querer se esconder, da gente ter esse medo da exposição. Porque quando eu não conheço os meus talentos, eu fico escondendo isso. A partir do momento que, poxa, se você é bom em comunicação e você sabe isso, você está aqui hoje, você tem seu podcast. Se você tem esse medo de se expor, medo do que vão falar das críticas e julgamentos, você não expõe isso. Então, você está escondendo algo seu. Então, eu acho que eu tinha medo de olhar para dentro, para ver tudo que eu era boa, porque a partir dali eu teria que fazer alguma coisa, como a parábola, né, dos talentos de Jesus. Quando você enterra aquilo ali, você está sendo um mau cristão. Você precisa frutificar. E eu tinha, assim, acho que medo de olhar para mim, para identificar o que eu era boa, porque quando eu visse, como diz meu mentor Joel, né, quando você vê, não dá para desver. Você tem que ver aquilo e você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Não adianta ver e não fazer nada. Sim, exatamente. Aí o que você vai fazer? Então, esse processo da maratona, ele me ajudou a buscar ajuda. Então, foi a partir daí que eu busquei auxílio na área de desenvolvimento humano. Eu tive um histórico, né, de ansiedade desenvolvido pela questão profissional, que eu acredito que veio somado a isso de internamente estar sentindo que aquilo ali não fazia parte da vida que eu queria ter, mas eu não tinha essa consciência. Era inconsciente. É muito desafiador isso. Você tá aqui hoje e você olhar para onde você quer estar e saber o que você tem que fazer. Isso não é um caminho fácil. Isso é muito desafiador. Isso exige um processo. Exige que você estabeleça, né, um caminho a seguir e precisa de ajuda. A gente não consegue fazer isso sozinho, não adianta. Isso é o que eu faço hoje pelas pessoas, porque eu só consegui fazer isso por alguém, porque eu vivi, que é aquilo que a gente falou antes, são 10 anos. Eu comecei nisso em 2013. Eu lembro que naquela época não existia também rede social, não tinha YouTube para procurar alguém. Acho que o YouTube até tinha, mas não era desse jeito que você vai lá e digita. Hoje você digita saúde qualquer mental, coisa, tem né? 20 milhões de vídeos. Não, então eu assinava newsletter, eu assinava e-mails de pessoas que atuam até hoje na área. E lá na época, a pessoa escrevia um e-mail geral, mas eu respondia para ela, no caso era uma mentora, né? Eu respondia, fulana,
conforme você perguntou, ela fazia as perguntas e como se ela fosse ler. Eu tava falando com ninguém. Mas era necessário. Era aquele no reply, mas era pra necessário mim. pra você. E aí é que eu falo também, escrevam, né, os cadernos. Eu tenho cadernos de milhares de anos também, desde que eu comecei nessa jornada. Desde adolescente eu gostava de escrever. Então, são coisas que você tem que se identificar ao longo dos anos da sua vida. O que você gostava de fazer? Eu amava escrever, eu amava... E depois você vai se perdendo. Por quê? Porque você começa a olhar muito para fora, pros outros, pro externo. Você acaba se transformando no que a maioria das pessoas acaba se transformando no que os outros acham de você, né? Verdade. Exato. Você começa A gente Deixa a sua começa a se adaptar. identidade de lado. A gente começa a se Deixa de adaptar fazer ao o que as você pessoas falam. gosta, de se mostrar o que você é, porque a Isso! sociedade hoje te impõe Eu tenho isso a ser dessa maneira. Até no próprio trabalho, normal. Ô, Beta, Mas isso é muito engraçado, valeu. porque você fez uma primeira prova, você passou por um processo psicológico durante Sim. essa prova. Posso dizer, não sei se foi bom ou ruim, mas você completou. Geralmente as pessoas, quando passam por essa primeira experiência, não só na corrida, porque tem tanta gente que tem medo de entrar. Sim. Ah, por que você não corre? Por que você não anda? Porque e se eu fracassar? Sim. E se... O que vão achar? Então, assim, você passou por um processo difícil. Qual foi a virada de chave pra você falar assim, não, pera, isso vai ser a alavanca pra mim fazer mais 14 maratonas, Tá. pra mim trazer a corrida porque pra minha aparentemente, vida de vez, assim. Aparentemente Tá. você usou de forma positiva toda a experiência negativa que você teve. Você Isso. transformou isso num combustível Isso. Sim. que te trouxe a 15. Exato. Porque a tendência seria... Foi uma experiência bem Traumática ali até, né? Você desligaria totalmente. Sim. Eu desligaria. Primeiro Mas você ponto- teve essa força pra... Não, eu vou melhorar Vou isso. melhorar. Primeiro ponto importante aí é dizer também, já que a gente falou sobre essa questão do início, é que eu respeitei o processo. Então, uma das coisas talvez positivas aí foi isso. Foi porque eu respeitei meu processo até chegar na maratona. Isso é muito importante. Muitas pessoas já param aí, por quê? Porque queimou a largada, porque pegou um atalho e caiu de paraquedas numa maratona. Já quero ser maratonista. Pra quê? Você quer ser maratonista pra quê? Me diz. Qual o seu objetivo com a corrida, em primeiro lugar? Então, eu vim de um processo de fazer uma prova de 10, aí eu costumo dizer que eu queimei esses 10. Eu estava numa prova de 5, mas eu dei a segunda volta. Mas também, na época, eu já corria, né? Enfim, e só na primeira prova mesmo que eu falei, não, como eu gostava de ficar na academia 3 horas, eu falei, não consigo dar só uma voltinha aqui. Aí eu fiz 10, depois eu fui fazer 21, então mais ou menos 2011 eu fiz... treinei, 2012 fiz os 21, aí depois eu fiz uma sequência de provas de 21 quilômetros e fiz a minha primeira maratona 2 anos depois da primeira prova de 21 e 3 anos depois de começar a correr, com assessoria. Então, foi todo um processo longo, né? que foi respeitado. Então, isso já começa por aí. A fase seguinte, que é a pergunta de vocês, é essa questão de eu já ter olhado para aquele movimento como algo que eu não estava preocupada naquele momento ali com essa frustração. Porque o que muitas pessoas param é por conta disso. De medo do que os outros vão pensar. Eu não tinha esse medo com relação, por exemplo, a questões de tempo. Então, eu não tinha... É porque eu não tinha mesmo essa questão do ego. Eu nunca tive isso dentro de mim. Muito pelo contrário. Eu tinha a questão da humildade pro lado errado, que era me achar pior. Porque eu costumo dizer muito para as minhas alunas, que tem muitas delas que passam por isso, que a humildade significa não se achar melhor do que ninguém, mas também não se achar pior. Não tem nada a ver. Então, eu me colocava muitas vezes numa posição de pior. Com a corrida, eu comecei a olhar para esse lado como uma questão de melhora interior. Me bateu isso. Eu falei assim, bom, se eu conseguir passar por tudo isso, mesmo na época mudando de cidade, passando por crise, né, no relacionamento, até chegar a questão de eu pedir meu divórcio, justamente porque eu comecei a olhar para o meu futuro e imaginar, né? Eu já passei 10 anos até aqui. O que eu quero daqui para frente com esses próximos anos? Então, eu comecei a buscar mesmo esse lado do autoconhecimento. Foi isso que a corrida virou essa chave em mim, de eu usar aquilo ali como uma ferramenta de transformação pessoal, que é a minha jornada, que eu costumo dizer, né? Que é o resgate da identidade através da corrida, que que culminou nessa transformação pessoal. E por conta disso, eu demorei 1 ano para internalizar o processo também, fazendo analogia, né, com
com o processo de desenvolvimento pessoal, as coisas, as fichas, elas não vão cair, né? Eu costumo brincar que é o cassino da Beta, não cai automaticamente. Então, foi até uma dificuldade que eu tive no começo, quando eu comecei a trabalhar, porque eu queria passar todo o meu aprendizado para a pessoa. E eu não posso fazer isso, porque às vezes o nível de consciência dela está muito ainda nível 1. Então, eu tenho que ir com calma, assim como a corrida nos ensina a ter calma, a ter paciência. Foi uma das coisas que me ajudou muito. Então, eu vi dentro daquele esporte, principalmente a maratona. Por que eu falo que, né, eu transformei isso em coisa positiva? Justamente por eu olhar os meus pontos negativos. Eu era focada muito nos meus pontos negativos. Eu não sabia reconhecer as minhas qualidades. Por isso que eu vim da questão da insegurança. O que é insegurança? Você só olha o que você tem de ruim. Então, eu sabia dizer todos os meus pontos negativos, mas eu não sabia dizer os pontos positivos. Quando eu comecei a olhar meus pontos negativos, a ansiedade, a questão da falta de maturidade, a questão da pressa, da urgência em querer tudo do meu jeito. Eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, né? Eu sou muito impulsiva, tudo eu quero falar e fazer, e vou lá e faço. E às vezes eu falei e já me arrependi. Então, eu não tinha essa questão da prudência, nunca tive. E aí eu identifiquei aí, poxa, se na maratona eu demoro 4 meses, 6 meses a primeira, né? Que eu demorei 6 meses para cumprir, e ela demora 42 quilômetros, não tem como eu cortar caminho, então na minha vida também vai ter que ser assim agora. Então, foi por isso que eu comecei a ver, e aí comecei a olhar para os meus pontos positivos. Poxa, eu sou uma pessoa disciplinada, eu já sabia disso, gente, sempre fui. Desde criança, sempre fui muito responsável, muito disciplinada, mas eu não usava isso como um talento, que é o que eu falei para vocês, que é importante a gente olhar para aquilo e usar aquilo como ponto positivo. Tá, e daí? Eu sou disciplinada, o que eu vou fazer com isso? Poxa, a partir da maratona, olha quantas coisas você pode fazer a transferência, que é o que eu ensino muito, de a transferência para as outras áreas da vida. Então, se tem problema no relacionamento, é porque você não sabe conversar, você não tem boa comunicação, quais são as dificuldades que você tem? Faz um mapeamento disso. Eu fiz na minha área profissional. Fiz um mapeamento de tudo que estava ali negativo, né? Poxa, estava num lugar que eu não gostava, estava contra os meus valores. E qual seria uma área, né? Uma coisa que eu vou deixar como aprendizado também aqui bastante importante para as pessoas que se sentem perdidas se você não tem clareza de onde você está partindo, onde você quer chegar, comece pelo que você não quer. Isso é muito legal. Então, eu não sei o que eu quero, tá? Então, o que você não quer? A partir do que você não quer, você consegue já idealizar e fazer ali chegar onde você realmente quer chegar. Buscar alguma coisa lá pra frente. A partir dessa lista, eu até brinquei, a lista da visualização, né? Da cocriação, que é você, a partir daquilo que você não quer, então eu quero isso. Então, por exemplo, as pessoas falam muito sobre ter disciplina, né? Como eu faço pra ter disciplina? Eu, Beta, já vejo por um outro lado. Eu não fico ensinando ninguém a ter disciplina e foco. Sabe por quê? Porque se você entende quem você é, se você busca dentro de você o seu autoconhecimento e você entende o que você quer da sua vida, o que você for fazer, automaticamente você vai ter disciplina para fazer. Porque é uma coisa que você quer muito, é uma coisa que você ama, é uma coisa que faz sentido na sua vida. Então, eu não vou precisar buscar disciplina. Simplesmente eu busquei primeiro a vida que eu quero ter. E a partir dali, quais são os hábitos que vão estar inseridos na vida que eu quero ter? Se eu quero ser uma pessoa que corre maratona, então eu quero ser uma pessoa que eu quero ter longevidade na corrida. Então, o que eu preciso fazer hoje? Não posso ter pressa, não posso escolher buscar só resultado. Então, preciso ser uma pessoa mais paciente. Como? Então, o que eu vou buscar aqui para me ajudar a ser mais paciente, a não ser uma pessoa imediatista? E aí você consegue descobrir uma série como eu posso dizer? Uma série de competências e habilidades que você precisa desenvolver. Você constrói um plano de ação para sua vida. Eu falo por mim, eu sempre fui disciplinado, sempre fui. Servi a aeronáutica, sou militar da aeronáutica, fiquei 3 anos lá. E eu sempre tive a disciplina, e quando você entra lá, você tem mais disciplina ainda. Sim. Você é meio forçado a ter mais disciplina. Eu nunca soube o tanto que eu era disciplinado até começar a correr. Quando eu comecei a correr, que eu comecei a perceber que eu tinha bastante disciplina. Aí foi a hora que eu comecei a aplicar, não só na corrida, mas também no meu trabalho. Aí foi a hora que eu mudei no trabalho também. Aí as coisas começaram a fluir um pouquinho, com um pouco mais de prazer, por assim dizer, né? Porque então, o que eu tomo de lição disso é que todo corredor é disciplinado.
Sim. Todo corredor. Todo corredor... Tem muita gente que tem mais disciplina na corrida do que em outros setores da vida. Mas exato. o que a Beta falou é real. Você começa a aplicar a disciplina que você aprende, que a corrida obrigatoriamente dá, porque não é fácil. A corrida ela não é fácil. Não é fácil. Por exemplo, você correr no mês de maio aqui em São Paulo, aqui você acordar 5 horas da manhã pra correr, eu corro de manhã. Porque pra mim é o horário que eu tenho. Eu acordo 5 horas da manhã pra correr, tá 5, 6 graus, meu. Sim. E você vai. Escuro. E no escuro. Aí você começa a pensar, não, peraí, se eu conseguir fazer isso, o que é outra coisinha ali, tipo... Ô, Beta, aí a minha pergunta é porque a gente que já treinou pra uma maratona, a gente sabe que... Eu não. Não fala só de maratona, Eu porque ainda você não. treinar pra qualquer esporte, se você tiver um mínimo de comprometimento que o Sim. esporte tem que ter, você evolui. Exatamente. Mas treinar pra uma maratona é um processo longo, a gente fala, né? E doloroso, geralmente, né? Porque são 6 meses de treinamento no mínimo. Sim. Né? Você tem que ter muito empenho, tem as evoluções constantes de quilometragem. Como o processo de maratona, esses 15 que você já passou, te ajudaram a fortalecer o seu psicológico? Porque se você não tiver um psicológico ajustado, Sim. não adianta você ter um bom treinamento físico. Sim. Você sabe disso, certo? Total. Então, assim, porque eu conheço, Total. eu conheço corredores que já... Total. Eu mesmo, eu fiz 8 maratonas já, vou pra minha 9ª agora. E hoje eu tenho ciência que eu falhei em 5. Falhei, eu quebrei. Sim. Mas não era por falta de treinamento, porque eu treinava. Sim. Era porque eu não estava Sim. preparado mentalmente naquele momento para encarar a prova, passar por tudo. Chegava no quilômetro 30, eu colocava o muro dos 30 e quebrava. Sim. E quebrava. Mas esse muro dos 30, eu não sei por mim, eu não fiz ainda, vocês são mais experientes. Esse muro dos 30, ele é bem... já é uma coisa Simbólico. colocada simbolicamente, né? Pra Porque todo a mundo, gente né? cria isso. Exato, Sim. né? Sim, e aí você passa, isso daí é muito interessante, porque nós temos um hábito, nós seres humanos, da gente se identificar com aqueles pensamentos que não condizem com a sua realidade. Então, você se identifica ou com o seu pensamento que você acredita que você não é capaz de algo, ou que outras pessoas dizem que você não é capaz. Quando você se identifica com isso, a gente gera esse falso você, né? O falso eu, que não condiz com quem você é de verdade. Porque se você tirar tudo isso, se você simplesmente olhar para a sua essência, para aquilo que você eu costumo falar muito da questão da espiritualidade, né? Porque não tem como dissociar o autoconhecimento da espiritualidade, porque quem habita dentro de nós? Deus. Então, seja o que você acredita, o universo, a natureza, mas é uma força que existe em você. Então, você se despir, né, de tudo e você olhar para o seu interior de uma forma, com essa clareza, buscando se entender, se analisar, se perceber, é o que a gente faz com o nosso trabalho mental. A gente não se condiciona a achar aquilo que a nossa mente diz pra gente muitas vezes que a gente é. E como que a gente faz para fazer esse trabalho? Como que a gente faz para fazer, né? Como a gente faz esse trabalho com relação à questão das maratonas, por exemplo? Eu aprendi muito isso. Muitos momentos, para começar, o meu começo mesmo, que eu achava que eu não era capaz nem de tentar. Quem dirá de me colocar numa linha de largada. E aí, ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu fui entendendo que, assim, com certeza, eu só passei por tudo isso porque eu tinha acompanhamento, né? Sempre busquei, sempre tive mentores, professores, sempre busquei. Já fiz trabalho em grupo, individual, sempre honrei essa carreira, né? De pessoas que trabalham na área do desenvolvimento humano, porque é extremamente importante. Hoje a gente está vendo aí, inclusive, uma série de atletas desistindo de Olimpíadas, enfim, a gente nem... Por falta de apoio psicológico. Né? Total, exato. Então, assim, eu já vi muitas pessoas até chegarem para mim para fazer, por exemplo, conversar comigo, né? E aí, vamos fazer um trabalho, vamos. Porque eu já cheguei numa maratona e hoje eu quero fazer uma maratona 3 horas e, vamos supor, 3 horas e 15. Tá bom. E quantas maratonas você já fez? 3. E quantas? E foi bem? Não terminei nenhuma. Terminei andando as 3 porque eu quebrei. Tá, então o dia que você finalizar uma maratona bem, você conversa comigo pra gente fazer uma maratona num tempo X. Porque é isso que as pessoas fazem, elas querem já pular essa etapa. Né? E aí não tem esse trabalho mental longo, porque não é só o físico. O físico, eu costumo... Gente, o físico,
Eu fiz a minha primeira maratona correndo 37 quilômetros. Por quê? Porque eu não tinha força mental. Eu achava que eu ia, mesmo correndo 37, que é um absurdo, isso não existe, você precisa fazer 37 quilômetros. Você treinou 37 Treinei quilômetros? 37 quilômetros. E isso sim, porque meu professor não queria. Mas eu pedi, pelo amor de Deus, Com medo do medo. desconhecido. do desconhecido, com medo do desconhecido. E aí, tanto é que hoje em dia, quantos que eu faço? Um treino de 30 e vou lá toda alegrona. E melhorou pra caramba. E conquistei meu índice, agora sim, em treinos longos super de boa, que é uma outra coisa também que a galera, né, se matando em treino, eu como não tenho. Como eu atualizo a minha identidade e hoje eu não consigo fazer treinos intervalados e os treinos longos todos muito fortes, eu uso minha energia no intervalado e faço o treino longão mais tranquilo. E aí, não adianta, você chega na prova, você faz aquilo que você se comprometeu a fazer. Por quê? Porque não é só o físico, você sabe que está preparado, não tem como você olhar lá o seu histórico de treinos do seu ciclo. Eu gosto de fazer muito isso, né? Eu faço essa visualização toda do meu ciclo antes de chegar na prova, olho lá os meus treinos, tudo que eu já passei, porque isso é muito importante. Então, tem uma série de questões que você pode usar a seu favor na hora da prova. Uma delas é essa, né? Todo o seu histórico. Se você não tem histórico, olha o histórico do seu ciclo. Então, estou treinando para minha primeira prova. Ok, então, olha lá o histórico do seu ciclo. Olha, uma coisa muito importante que eu vou falar agora. Olha os dias que você não estava muito bem. Eu sei exatamente. Sabe por quê? As pessoas têm... É muito fácil a gente acertar, né? Fazer tudo que a professora pediu, a planilha verdinha, quando você tá bem, gente. Isso aí é obrigação. Agora, e no dia que você tá mal? O dia que mães, né? Eu não sou mãe, mas o dia que a mãe dormiu 2 horas da noite e ela vai fazer o treino, muitas pessoas perguntam pra mim, o que você faz, Beta? Eu não entrego, às vezes, no ritmo, mas eu cumpro a distância. Se eu não conseguir fazer a última sequência lá, que nem semana passada, eu tinha 3 km, 4 km, 3 km. Eu fiz o 3 e o 4. Quando chegou nos últimos 3 km, eu não aguentava dar um passo. Foi um período da questão do meu ciclo, né, feminino. Tava com uma fadiga absurda, eu parei. Então, assim, porque isso aí é maturidade na corrida. Isso aí que te ajuda saber reconhecer que o seu melhor foi aquele naquele dia. Exatamente. A maturidade da corrida é isso. E não se cobrar, né? E não se cobrar, porque eu faço isso, tá? Então, mas você tem que se cobrar Você tem que se cobrar com o seu estado daquele dia. Se eu não tô 100%, como que eu vou me cobrar do 100? Então, isso tudo é uma questão de maturidade que você vai adquirindo ao longo... Então, todos esses processos não tem uma virada de chave, né? Foram vários processos que eu fui passando, e inclusive situações nesse meio tempo aí de eu ficar mudando de trabalho, achando que o próximo trabalho... ia ser o ideal. Ia salvar a minha vida. Só que, na verdade, eu é que precisava salvar minha vida, só que eu jogava a responsabilidade nos outros e não em mim. Então, ficava mudando ali de trabalho e ficava sem dormir. Então, eu colocava lá vídeos, tinha uns vídeos no YouTube, né, de 8 horas de sono. Você digitar aí, a gente vai achar. Então, eu colocava aquilo ali. Sem aquilo ali, eu não conseguia dormir. Ficava ligado 8 horas para conseguir, né, quando eu dormia, às vezes, chegava do trabalho 8, jantava e ia dormir, 9 horas, acordava todo aquele processo, 5 horas, fazia as minhas orações, tenho os meus rituais também, né, que eu não fico sem. Então é isso, é você olhar cada fase da sua vida e olhar para ela e saber extrair o melhor de cada uma dessas fases, independente se você estava no seu máximo ou não. E outra questão também, ao longo dos meus anos, desses 9 anos, eu sempre fazia assim, gente, eu corria 2 maratonas, uma no primeiro semestre e uma no segundo. E uma eu fazia por, vamos dizer assim, mais tranquilo. Às vezes eu escolhi uma prova, vamos correr uma prova fora do Brasil, e aí a gente vai vendo o lugar, vamos correr para olhar, né, a torcida, para olhar o ambiente. Eu fazia muito isso. Por quê? Porque isso me ajudava. Tanto é que quando eu cheguei na hora, né, primeiro porque eu não tinha essa questão de correr bem, eu achava que eu não era capaz. Eu achava que eu tinha que correr maratona, mas ficava ali 3,50, né? O primeiro sub-4 que eu fiz foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque foi uma prova difícil, foi na SP-City, na primeira SP-City, que tinha brigadeiro ainda na época. Então, foi um momento muito feliz da minha vida. Mas quando eu fazia essa divisão, isso também me ajudava muito, porque eu não ficava com aquela cobrança de ter que todas as provas ir bem. Diminuir o tempo. Tanto é que quando eu cheguei a me sentir confiante, que foi o processo,
natural, eu comecei a fazer uma prova maratona atrás da outra, nessa sequência de 2 por ano, uma baixando o tempo da outra. Entendeu? Por quê? Porque foi natural. Porque o corpo e a cabeça estavam alinhados. Quando você quer brigar, o ser humano não pode brigar contra a sua natureza. Se você não está bem mentalmente, você não vai ficar brigando contra aquilo. Entende aquilo, acolha. Aceite. O ser humano tem muita essa coisa de não querer aceitar, né, aquela fase, aquele ciclo. Entenda quais são os aprendizados que você tem que extrair daquele momento. Não é só dar continuidade como se a vida não estivesse acontecendo. Não, então o que importa é o meu tempo. Calma. Não é só isso que se importa na sua vida. Você está passando por uma dificuldade no trabalho, tem uma dificuldade na família. Então, respeite essas fases também da sua vida, entendeu? O mundo não vai acabar amanhã, gente. A vida não é curta, tá? Eu quero dizer isso aqui. A vida não é curta. A vida é muito longa. A vida não é uma prova de 5 quilômetros. Roberto, deixa eu te perguntar, voltando de novo, então a sua primeira foi, né, tiveram toda essa experiência ruim, e desse ciclo todo, qual foi a melhor pra você, a prova que você, assim, a melhor? É muito fácil essa. Foi a prova de Paris, que foi uma prova que não foi a chegada. As pessoas acham, Paris, porque o Léo te pediu em casamento, né? O Léo Corre Sampa pediu em casamento nessa prova. Não tem nada a ver com a chegada. Lógico que aquilo ali, né? O pessoal até brincou, que ele levou o nível a outro patamar. Cara, pô, se eu quiser pedir minha namorada na SP City, agora ficou difícil, velho. Aí tava pensando já tava pensando, a Beta acabou de derrubar. Isso, gente, não importa. Tem que levar pra Paris agora. Pode ser até num treino. Não importa. Mas, assim, a gente passou por um momento muito desafiador, né? Então, a área do relacionamento conjugal é uma área que, se você e seu cônjuge estiverem dispostos a evoluírem como seres humanos, é lindo o processo, porque a gente viveu isso, e eu falo lindo porque nós viemos, né, eu tive um relacionamento apenas, que eu me casei, então eu era muito imatura, questão dos valores, eu não sabia olhar, né, pro meu futuro, o que eu queria. E aí o meu ex-marido na época, ele nunca correu, mas assim, ele me incentivava, né, comprava tênis, relógio, só que eu digo, isso daí, só que a gente nunca foi uma prova juntos, nem pra me ver, por exemplo, assim, né, vamos lá, depois que acabou. Então, não é só, né, questão, é muito legal você ter esse apoio, a parte, enfim, material, mas você ter ali. E aí, depois que eu me divorciei, que eu vim para São Paulo e conheci o Léo, essa questão do companheirismo, né, que a partir daí, a gente começou a fazer uma maratona atrás. Vamos para não sei onde, vamos para Dubai, vamos. A maratona lá, não importa, vamos. Tudo era vamos. Então, ter alguém do seu lado que fala vamos, a gente treinar, né? Ele trabalhava sábado. Até meio-dia, durante muitos anos. E aí, a gente, às vezes, ia... A USP, acho que, se não me engano, sábado, até 2 horas você pode entrar. A gente chegava, tipo, 1h50. Até ele chegar em casa, fechar. A gente ficava lá, de 2 até, às vezes, 5 da tarde, fazendo longão. Longos. Caramba. Então, assim, a maratona também teve esse papel na nossa vida, nos uniu. E nessa questão de Paris, eu estava passando por um momento muito desafiador, a ponto de eu lembro que tem até relatos meus, né? De, por exemplo, parar o treino, porque eu não estava mais aguentando correr, porque a nossa cabeça, ela para o nosso corpo. O corpo, por isso que eu falo, o físico, ele vai. Mas se a cabeça não tá boa, já era. Então, eu sentei no meio-fio, tipo assim, eu lembro que eu acho que eu tinha feito 23 quilômetros, eu e ele. E eu sentei ali, comecei a chorar. E aí, ele falou, pra mim já deu. Era um momento de fase profissional dos dois, né? Desafiador. E aí, eu falei, já deu, pra mim acabou. Aí, ele falando, né? Eu falei, não, pra mim ainda vou. Aí, eu completava mais 7 quilômetros, fechava 30, e aí voltava pra casa. Então, foi um ciclo de muita incerteza, de muita... Quando você tem essa incerteza, você não sabia se eu ia conseguir viajar. Então, você está treinando para maratona, mas você não sabe se você vai conseguir fechar aquilo, né? Se aquilo vai ser em vão. E aí, no final, deu tudo certo, a gente conseguiu ir. E aí foi muito, muito legal. Foi nesse ano que depois eu saí dessa área corporativa e comecei a fazer meu trabalho, também me dedicar a essa questão do turismo esportivo, né? Então, deixei o turismo corporativo, passei para o turismo esportivo, que eu estou até hoje, né, atuando, auxiliando a Travel, que é uma agência de viagem especializada em corrida de rua, Travel Run, que é uma agência que já existe desde a década de 90, enfim, super séria. E, além disso, eu costumo fazer essa analogia do turismo interno, que foi também a fase da minha vida que eu busquei o quê? Olhar para mim, né, essa continuidade do meu olhar interno, mas
o turismo interno me levou a colocar isso também como uma forma de ofertar isso para outras pessoas, para que outras pessoas também começassem a entender o que significa isso, porque é algo ainda muito novo para muita gente. Né? O que é isso? O que é esse negócio de olhar para você e você começar a identificar todas as coisas que você já tem, mas que muitas vezes você não valoriza e não sabe nem reconhecer isso, né? Principalmente nós mulheres. Beta, você tocou nesse assunto seu e do Léo, que eu hoje, correndo há, sei lá, 12 anos, eu vejo que é uma questão primordial, assim. Você que já passou por os dois lados, você já teve um relacionamento de uma pessoa que te apoiava, mas ao mesmo tempo não estava presente. E agora você tem alguém que convive e tem os mesmos hábitos que você, que no caso a corrida é uma coisa importante para você. Sim. Quanto isso, hoje, você tendo essa visão, vivendo os dois lados, quanto isso pesa realmente no seu sucesso final na corrida? Tá. O quanto isso é importante no dia a dia da Beta, ter um companheiro que te acompanha, que te entende e que sabe que você gosta daquilo, que isso é importante para sua vida. Porque eu acho que deve ter muita gente do outro lado, que eu já passei por isso, e deve ter muita gente que está assistindo a gente que passa por isso, que gosta daquilo, só que infelizmente o companheiro que está do lado dela ali não enxerga o quão importante é aquilo para ela ou para ele. Tem que tomar muito cuidado, porque é um assunto delicado. Porque, por exemplo, assim, olha, quando eu me casei, foram 10 anos ao total, e na época, meu namorado, ele já me conheceu praticante de atividade física, inclusive correndo. Então, o relacionamento já iniciou, porque existe muito você mudar depois, e aí fica complicado, porque você precisa inserir aquela pessoa e também trazer para aquele ambiente. Isso é muito importante. Às vezes também, eu não estou me eximindo de nenhuma responsabilidade, porque muitas vezes eu incentivei. E não somente o exemplo, né? Porque o exemplo, a gente sabe que o exemplo é tudo. Não adianta eu falar, eu tenho que fazer. Mas se a outra pessoa não tem zero interesse, né? Porque nesse caso específico, assim, às vezes gostava de fazer uma academia, mas ia ali 2 vezes na semana. Então, trazer essa pessoa para o seu universo é muito importante. Mas se tiver essa resistência, é o que eu falo, não precisa ter os mesmos objetivos, gente, sabe? É porque realmente, assim, comigo e com o Léo, foi uma... sei lá, acho que foi... acredito que muito foi Deus, né? Então, teve uma questão muito espiritual que Deus uniu, porque foi muito absurdo. Nós dois já éramos maratonistas. Ele me conheceu, eu já era maratonista. Então, assim, não tive que... ele também já era. Então, agora vamos planejar nossas próximas maratonas. Então, é uma coisa muito já casada, à parte, assim. Né? Agora, se você buscar inserir. Então vamos ali, né? Tem uma prova, depois você caminha, a pessoa caminha no parque, se for um homem, a mulher anda de bicicleta. Eu tentei isso algumas vezes, realmente, mas não havia um interesse. Então, se você olhar lá para frente, tendo essa visão da sua vida, porque as pessoas, gente, não precisam ser iguais, tá? Eu e o Léo, nós somos completamente diferentes. Completamente. Nossos perfis comportamentais, nossos temperamentos, sou sanguínea, ele é uma pessoa estável, conforme, né? Eu sou dominante, influente, enfim, aí questões mais específicas. Mas, assim, a gente tem essa mesma visão, a gente está olhando para a mesma direção. Então, é muito importante. Se a pessoa não precisa ser maratonista, mas a pessoa tem esse interesse pela área da saúde, acredita que isso é importante na vida, então por quê? Porque isso vai definir a alimentação do casal, tudo. A gente agora, poxa, vamos treinar para maratona, agora eu não posso mais comer pizza, não posso mais pedir um vinho, senão isso vai se tornando muito também cansativo, mas a pessoa também do outro lado tem que ter um mínimo de... um pouco de equilíbrio, né? Porque assim, gente, nós não somos atletas profissionais. É lógico que, no meu caso, eu gosto muito de 1 mês antes cortar tudo, mas por quê? Porque eu já fiz esse trabalho lá atrás. Então, eu sei como meu corpo reage. Que dá resultado, né? Cortando tudo, e porque eu sei como minha cabeça faz bem pra minha cabeça. Agora, no começo, eu não fazia isso. Então, era aos poucos. Só que você não precisa ser essa pessoa. Então, mas precisa ver o respeito. Então, é a mesma coisa que um projeto profissional. Você tá passando por um projeto profissional que vai demorar aí 6 meses e você vai ficar focado naquele projeto, conversa com a sua esposa, com o seu esposo, que aquele ali vai ser muito importante pra sua
sua promoção. Então, você precisa focar aquele projeto ao longo de tantos anos, de tantos meses ou um ano, e ele vai cooperar com você. Traz isso para o casal, assim como o projeto do esporte. Porque isso não pode ser desculpa para separação e para briga e etc. Tem que ser para união. Exato. Agora, isso que eu falei. Vocês querem chegar, né, no mesmo objetivo, que não precisa ser ninguém correr maratona, mas ter a saúde, ter a longevidade, colocar isso como um valor na vida do casal para que criem os filhos, para que de manhã ou domingo de vocês em família seja em um parque. Entendeu? Então, isso tudo é muito importante, faz muita diferença. Legal. Vamos falar um pouquinho da sua transição de carreira, Beta. Esse nicho que você está trabalhando hoje eu acho super interessante, porque a gente nota cada vez mais que as pessoas realmente carecem de um apoio ou psicológico, ou Que é emocional, de qualquer... emocional, Às vezes alguém só pra ouvir, precisa. Isso. Como foi isso pra você? Como tá sendo isso pra você, na verdade? E a gente vê pelo seu semblante que só de falar desse assunto você já muda. Você já fica mais leve. Sim. Como foi passar por essa questão de largar uma carreira profissional que não estava te fazendo bem? Sim. Você gostava, mas acho que ao mesmo tempo não era o que você queria. Sim. Pra hoje, de fato, tá fazendo algo que você gosta e ama fazer. Essa questão do autodesenvolvimento, como ao longo do podcast aqui eu falei bastante disso, que foi algo que estava internamente, sempre tive essa veia, alguma coisa que me chamava para isso. Então, eu sempre me interessei por isso. Então, começa por aí. Pessoas que estão aqui ouvindo a gente, que querem identificar, às vezes, o que você gosta, o que você quer fazer da sua vida, busque isso. Quais são os seus interesses? O que você gostava de fazer? Eu, quando era criança, por exemplo, eu gostava de brincar de escolinha. Então, já tinha essa veia, né, da comunicação. Minha mãe é professora, minha família tem escola. Então, eu cresci dentro de escola. Eu ficava de manhã à tarde, quase à noite. O dia inteiro eu ficava dentro de uma escola. Acabava a aula e continuava lá. Porque, às vezes, né, não tinha quem buscar. Enfim, acabava ficando. Era a família mesmo, estava ali. Então, já percebia essa parte em mim, dessa busca interior, dessa jornada de confiança. Cadê minha confiança? Por que eu não tenho essa segurança na hora de praticar um esporte? E aí, questionar. É o que eu costumo muito falar. Fazer com que as pessoas tenham um pensamento crítico e se questionem. Não aceitem o que dizem sobre ela. Não busquem essa identificação com o externo, nem com a mente. E esse processo todo da minha busca é uma coisa muito, muito legal, porque enquanto eu estava trabalhando, eu também gosto muito de falar isso. Não fique iludido buscando um propósito. Isso foi algo que me prejudicou muito, me atrapalhou muito. E você falou uma palavra aqui que sempre quando alguém fala, transmite o que eu quero passar, que é essa questão da leveza. E eu sou uma pessoa muito autêntica, né? Eu não consigo muito fingir, né? Então, minhas expressões, elas são muito verdadeiras. Eu acabo, se eu gosto, eu gosto, eu não gosto, eu não gosto. Então, eu tinha muito problema com isso também, né? De ser política, eu achava que eu estava sendo falsa, sabe? Mas não é. É você entender que você não pode sair fazendo tudo que você quer, na hora que você quer, como você quer, falando. Então, fui identificando várias questões e buscando melhorar, aprimorar o meu interior. E enquanto você está fazendo esse processo ao longo da sua vida, você não precisa necessariamente ficar insatisfeita onde você está hoje. Então, quando isso não se torna uma pessoa, você não se torna uma pessoa leve assim. O meu processo foi muito exaustivo e cansativo. Tinha uma hora que nem eu me aguentava mais, porque se eu estou insatisfeita no que eu estou fazendo hoje, o que eu vivo hoje vai ser o resultado que eu vou colher amanhã. Se eu estou plantando insatisfação, eu vou colher insatisfação. Então, eu tenho que mudar esse estado mental. A forma que a gente tem, gente, de se livrar de pesos do passado e ansiedade pensando no futuro. Então, quem tem depressão ou quem é muito ansioso é viver consciente e presente. O que é viver consciente e presente? É você ficar meditando o dia inteiro? Não. É você pensar o seguinte, qualquer coisa que aconteça no seu externo, qualquer barulho mental que te atrapalhe, é você entender o que essa voz está querendo me dizer, o que isso aqui está querendo me mostrar. Ouviu isso? Volta para onde você está.
Igual quando você tá meditando. Eu tenho que fazer isso, tenho que lavar a roupa, tá. Ouviu, lembrou do varal, volta. Não é pra ficar brigando, não posso pensar na roupa. E você tá aqui presente, você tá pensando lá na frente. Pensou lá na frente, volta. Se mantenha presente, consciente, atento. Tenha esse pensamento crítico, se questione, se perceba. O que você tá sentindo? Quais são suas emoções? Então, isso daí foi uma virada de chave pra mim. Porque eu parei de ficar insatisfeita onde eu estava. E eu lembro como se fosse hoje. Exatamente quando eu... Enfim, saí de um trabalho, dei um tempo, fui buscar ajuda profissional, uma coach maravilhosa que me ajudou. Ela fez esse trabalho profissional comigo. E aí, quando eu entrei no meu outro escritório, que foi o último da CLT, antes de eu sair dessa vida corporativa, todos os dias, eu detestava o lugar. Mas todos os dias eu agradecia antes de entrar. Eu acordava, eu rezava, porque teve fase de eu não querer levantar da cama para ir correr. Então, eu deixava assim até o último minuto. Chegou o último minuto, não tinha mais limite para eu chegar na Paulista, eu acordava. Aí, no final do dia, eu acabava indo para um parque, fazer alguma coisa, porque eu não aguentava ficar sem a corrida, né? Era realmente uma válvula de escape. E isso aí também é muito ruim. Porque a corrida, para mim, chegou uma fase que ela não era algo bom. Era algo que eu descarregava. Isso não é bom. É como se fosse uma fuga. Uma fuga, total fuga. É como se fosse aquele boneco que você vai pra academia bater nele, você usa... Aí você começa a ficar com raiva do boneco. Mas assim, aí é onde você se lesiona. Sim, eu agradeço a Deus que a minha fuga foi a corrida. Então, dos males, o menor. Porque tem gente que foge pra vícios, pro álcool, pra drogas. Antes de começar a correr, eu tava bebendo bastante. E pra comida também. Também. Então, são os vícios porque você não quer lidar com o seu histórico emocional. Então, foi um detalhe que eu também percebi. Por que eu tô querendo fugir de mim e usando... Eu não tinha essa noção que a corrida era fuga. Por que eu tava correndo tanto? Por que eu ia pra essa maratona e ficava correndo tantos quilômetros? E o que aconteceu? É diferente hoje, mas eu vou sabendo. Quando eu quero comer alguma coisa, eu como consciente. E não porque eu tô fugindo. É totalmente diferente. Então, isso é se manter presente. Eu vou beber essa água aqui, mas eu vou beber essa taça de vinho. E não você se matar ali, eu quero esquecer do mundo. Não, é claro que tem momentos, né, que a gente tá estressado. Mas, enfim, então a fase da minha transição que mais me deixou feliz, que eu entendo realmente de fato que foi um momento, assim, que me fez mudar de vida, foi essa. Quando eu ainda estava trabalhando. E aí eu comecei a agradecer, porque eu falei, daqui que vai surgir a oportunidade futura. Porque daqui, com esse meu estado mental de prosperidade, de agradecimento, da gratidão, conectada com Deus, com o universo, com a espiritualidade, eu identificava, não sei quando vai acontecer, mas eu não me importo, porque eu já estou no movimento. Antes, eu estava no movimento de quê? Movimento negativo. Odeio, mas também não sei o que eu quero fazer. Então, o que acontecia? Odeio, reclamava. Só reclamava e murmurava. Não sei o que eu quero, mas também detesto esse lugar. O que eu vou fazer? E movimento? Nenhum. Então, o que eu falo? Entre em algum movimento. Que movimento? O esporte, buscar alguma ajuda de alguém que já passou por um processo. Porque aí foi isso que eu fiz. Eu saía daquele trabalho e, final de semana, eu combinava com pessoas que eu conhecia. Então, aí eu agradeço a muitas pessoas, inclusive muitas gerentes que já passaram lá pela Nike, que hoje nem estão mais lá, mas na nossa época, né, que a gente fazia parte do time Nike lá, muitas pessoas me acolheram lá porque eu fazia como se fosse uma conversa. Como que é seu trabalho? Eu fui buscando identificar profissões, né? Então, eu vim aqui, se eu tivesse vocês, eu perguntava, como que é seu trabalho aqui? O que você faz? A outra, a Camila, que hoje continua na área do esporte, ela trabalhava na Disney. Como que é trabalhar aqui nessa área? Eu fiz um estágio na Disney, né? Muitos anos atrás, quando eu era jovem, assim, quando eu era jovem. Então, eu tinha essa coisa, eu gostava dessa coisa de eventos também, sempre. Então, eu fui buscando isso. E aí, isso que é legal da transição é isso. A transição não é você passou e como você está hoje. Porque hoje, como vocês veem, né, não é fácil, né? Uma das fases mais difíceis que eu tive até hoje foi... até falar um pouquinho aqui, essa coisa do posicionamento, porque até então eu tinha ali uma rede social que eu compartilhava muito mais questão de motivação e de treino,
Mas eu vejo que isso tem muita gente fazendo. E são pessoas que fazem muito bem feito. Então, até o universo da corrida é inspirador. Eu me inspiro em muitas pessoas. Então, tem muitas referências positivas. Então, eu ali sou mais uma. Então, eu optei por perder, que é uma coisa que o ser humano também não quer. É muito difícil essa decisão, né? Então, perdi muito seguidor, tive esse processo de cair muito, mas eu não me importo, porque às vezes é um público que antes estava preocupado ali mais com a Beta ali treinando, aí, às vezes, bem ou mal, acaba vendo questão também de corpo, não adianta, né? A gente sabe, mas hoje não é o meu principal isso, né? Algo que eu gosto, que é legal, também me faz bem, mas a veia central faz parte da minha nova versão. Seu foco mudou, né? Uma versão de buscar essa... Foco é outro agora. Uma questão mais de se conhecer e de buscar uma nova jornada também para sua vida. E esse posicionamento é muito desafiador, porque também tem muita crítica, e principalmente para a minha área. Tem algumas áreas, né, que são áreas que são mais desafiadoras, assim. E eu pensei já em ser profissional de educação física, pensei em ser nutricionista. Tudo isso passou pela minha cabeça. Nessa área da saúde, eu sabia que era algo nesse caminho, mas eu não era isso ainda, né? Então, agradeço todos esses profissionais que me ajudaram ao longo desse processo. Não posso deixar de mencionar aqui meu professor Vinícius, que está comigo desde a primeira maratona, e ele é um cara, assim, que me ajudou muito nessa questão da saúde mental também, porque ele é um professor diferenciado. Ele observava o atleta, não somente a parte física, porque ele via, às vezes ele passava um treino para mim, gente, e eu falava assim, professor, toma aqui de novo, ó, tô devolvendo porque não é meu essa planilha, você errou. Você errou, essa planilha não é minha, tá muito forte. Aí ele, você tá doida, né? É seu, você vai lá e vai fazer, sim. Aí eu ia e fazia, mas você vê, eu olhava o treino e eu mandava devolver. Olha a petulância, a arrogância da criança. Mas isso é importante, Beta, porque eu falo porque eu passei por uma situação difícil também no processo de maratona para Santiago, no começo do ano passado. E se não fosse meu treinador também, eu falo, não é o cara que... Ele nunca fez uma maratona, não tinha feito uma maratona na época ainda. E então ele não sabia, né, do que se passava durante o processo de maratona. Mas se não fosse ele segurar a barra comigo e falar assim, não, você não vai desistir. Você vai continuar treinando. Sabe falar, né? Você... Calma, né? Calma. Você, é importante isso, porque a gente vê que o seu técnico de corrida tem que ser seu técnico esportivo. Sim. E muitas das vezes, não é o seu lado esportivo que tá mal. Exatamente. Então, o seu treinador enxergar isso é super importante. Sim. Então, me ajudou muito na época. Eu consegui fazer uma baita de uma maratona, porque ele falou, não, você não vai desistir, você vai entregar o seu melhor que você vai conseguir entregar agora. Isso! Exatamente. E foi assim, mais engraçado que eu consegui entregar o melhor do melhor. Sim. Porque eu tive esse apoio dele na época, Mas entendeu? justamente porque não teve aquela cobrança no momento errado. Porque a cobrança, é o que eu sempre falo, duas coisas importantes também que eu queria deixar de recado aqui. É muito importante a gente se cobrar. Então, essa coisa assim, eu não vou me cobrar, não. Se cobre, mas se cobre do jeito certo, de maneira assertiva. O que é de maneira assertiva? É justamente essa maturidade, você entender o que eu posso me cobrar nesse momento aqui. O que está acontecendo em outros cenários da minha vida, em outras áreas. Quais são os pilares? Minha área da inteligência emocional tá péssima, tá abalada. Minha autoimagem, não tô passando por um momento bom, me olho, não tô... Enfim, mulher também tem uma dessas questões. Muitas mamães também que passam aí por diversas... Às vezes uma pessoa fala assim, hoje eu treinei, sei lá, posto lá, treinei 30 quilômetros. A pessoa, eu só tô correndo 5. Eu falei, só não. Né? Os seus 5 hoje, cara, às vezes é muito maior do que os meus 30. Porque pra mim hoje foi extremamente confortável, gente. Eu acordei e treinei, entendeu? Agora é você. E a outra coisa é a parte da comparação. Também tem outro detalhe, porque a gente tem muito essa mania de ouvir as coisas e ficar repetindo igual papagaio. Então eu falo, tenha pensamento crítico. A comparação, ela é extremamente importante. Não se compare. Não, se compare. Só que também se compare do jeito certo. Só que tudo isso exige maturidade. Eu lá atrás, eu não sabia me comparar. Então, busque, quando você vai tendo esse processo de adultecer, que você vai sendo maduro o suficiente, você busca referências, modelos mentais de pessoas que você quer seguir naquela carreira ou dentro da corrida. Essa pessoa aqui, ela treina assim e ela tem essa disciplina e tem esse foco e ela faz tudo certinho, segue o processo. Assim como também... pessoas que você também não quer. Esse modelo aqui é um modelo que eu não quero. Eu, por exemplo, tenho uma parte que eu não quero seguir. Esse modelo aqui, pra mim, não dá. Não concordo com essas atitudes, esse tipo de... Mas isso não significa que eu esteja certa e a pessoa errada. Muito pelo contrário. É o meu modo de ver as coisas. Então, não existe essas verdades, né, supremas. E eu também não gosto de
usar esse tom na hora de falar. Meu tom na hora de falar foi sempre voltado para aquilo que eu acredito, que é, né, eu sempre fiz textão, eu nunca vou lá e é só o treino pelo treino, esse é o meu jeito beta de ser. Então, eu gosto de escrever, então eu valorizo isso. Né? Então, tem pessoas, ninguém lê, todo mundo, ninguém lê, mas quem gosta de ler, vai ler. Então, não quero saber se tem 200 mil visualizações ou se tem 10, mas quem tá vendo se interessou pelo que você tá falando, então isso é muito importante também na hora da gente se posicionar, porque a gente tem essa mania de querer agradar todo mundo e abraçar o mundo em troca de engajamento, em troca de simplesmente para aparecer sem exatamente saber o que você quer, qual a sua intenção com aquilo dali. Né? Não que a pessoa que só quer, tudo bem, cada um só quer festa, ok, parabéns, cada um no seu caminho, também não há crítica com relação a isso, siga o que você gosta de fazer, mas desde que seja coerente com a sua fala, com aquilo que você faz. Né? Uma vez eu vi um desses gurus de marketing digital falando, nossa, não escolha o nicho de lifestyle. Né? Eu falei, gente, porque senão você vai ser prisioneiro. Eu falei, nossa, como deve ser triste para alguém escolher um nicho para seguir, para ter que se posicionar, né? Entende? Para alguma coisa, em troca de quê? De você ser um profissional daquela né, enfim, sair falando um monte de coisa que você nem sabe do que você está falando, sabendo que tem gente ali que vai... consumir. E aí o que eu falo também, autorresponsabilidade. Não é porque tá ali, porque fulano tá falando... problema é do fulano. Cuida da sua vida e você. Você que tem que saber ler e discernir. Entendeu? Não tem que jogar culpa porque a rede social é poluída. Tudo bem. Escolha bem quem você vai seguir. Tem que ter filtro seletivo. Só que você também tem que saber isso, gente. Rapaz. Foi bravo, hein? Olha ali a 1 hora que você falou. 1h20. Olha lá. 1h20, acabou Tá de bom virar. já, gente. Fê, vamos encerrar. vamos dar os nossos presentinhos para a nossa convidada. Forma de agradecimento. Bom, o presente, eu já recebi o meu presente, porque eu Top senti que foi pra Fruit, mim hoje aqui. Maravilha, ó. E aqui, Esse aqui são olha, os box da Fazenda. Esses aí são 2 Obrigada. brindezinhos aí para vocês, dos nossos apoiadores do canal, tá? Muito obrigada. O Meia Top Obrigada, Fruit aí que tá com a apoiadores. gente a partir de agora. Eles tem um com kitzão fome. completo para você ir E com uma frutas, maçãzinha, opções frutas. saudáveis de comida aí. Eles são uma empresa especializada em fornecimento de alimento saudável para empresas. Olha, Então, um que kit legal. completão para você. E o outro é do nosso box da Fazenda. Então, meio saudável, meio Olha, docinho. Aquele tá que ótimo, usava, equilíbrio é tudo. Só que essa daqui vai ficar para depois de Boston. Que delícia, lindo, personalizado. Já que eu falei de Boston, posso só dar uma... Claro. Esse processo de Boston na minha vida também é legal dizer, porque me perguntaram outro dia, né, como tá o coração? Eu falei assim, gente, a parte mais tranquila, porque o pior foi o que eu passei, sabe? Pra chegar, né? Pra chegar não no treino, mas na cabeça, porque eu era daquela pessoa que eu nem olhava a faixa etária de quanto que era o índice. Eu lembro dessas postagens. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Caramba, olha que legal. Eu nem olhava, porque eu falava, nunca vou conseguir. E eu não só consegui, como a prova foi cancelada, e na minha vez, Deus me fez. Você não só vai conseguir, como você vai ter que conseguir de novo. E outra... Aí você foi pro Uruguai, né? Eu fui pra Ponta del Leste. Pegou pódio. E assim, peguei pódio, que foi uma coisa que eu também gosto de falar. Eu nem sabia que a prova tinha pódio. Porque o meu objetivo não era aquele. Você não pode se perder do seu foco. Priorize, uma coisa que eu gosto de falar, priorize, prioridade. Se você quer muita coisa, você fica sem nada. E outra, o ego. Você quer aquele lugar ou você quer o seu índice? O que você quer, de fato? Então, a gente não pode querer muitas coisas, olhar para... Querer muitas coisas a gente pode, mas não tudo no mesmo tempo. Se vier como uma surpresa da vida, ótimo. Então, eu consegui de novo e consegui dentro da minha faixa etária, porque eu queria o mais difícil. Eu não queria o mais fácil. Eu não queria mudar de faixa etária. Eu comecei tentando essa prova dentro da minha faixa etária de 35, 39. E aí vocês não vão acreditar. A prova é 1 dia antes do meu aniversário. Caramba. 1 dia antes do meu aniversário. Que presentão, Ia virar, hein? né? Eu ia virar, cara. Eu vou virar lá.
É inacreditável, presentão, hein? cara. Muito. Tá chegando, hein? Tá chegando o quê? Falta... Quarentona! Tá chegando. Tá chegando, isso aí. Então, muito obrigada, Beta, gente. obrigado. Amei, viu? Obrigado por ter Gratidão. vindo. Acho que, né? Eu fiquei feliz, porque foi um... Não, parecia foi que foi uma- pra mim. é, Foi pra mim, porque ela você falou. teve Só tava na minha cara Teve aqui. dicas aí Ó, importantes pra você, hein? Muitas. Que bom. Você acha que não? Foi só pra tapa mim na também minha cara. teve, mas pra você mais. A minha foi Que bom. Então, Beta, 100%. O meu objetivo aqui era contribuir, se eu pude, de alguma Contribui maneira, bastante. não tudo, né? Bastante. Porque nunca também é tudo, muito pelo contrário, a gente às vezes tem que entender que de uma fala ou de um livro, existe um momento ali que é pra você, e assim como eu ouço também os podcasts, vejo aqui, foi muito importante pra mim. Mas eu gostaria de ter essa missão de contribuir e de servir. Agradeço de coração, gratidão pelo espaço. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de Valeu, vocês. obrigado. E Deus abençoe. Valeu, Beta, Amém. obrigado. Pode ter certeza que esse episódio vai servir aí pra muita Amém. gente que tá em casa aí. Vai. E tá precisando de um apoio, de uma palavra. Teve muita coisa importante que você falou aí, que tenho certeza que, assim como o Dani sentiu algumas Que coisas bom. que Muito. foi pra ele aqui, assim como eu senti também. Que bom. Tem muita gente em casa aí, vai ouvir as coisas que você disse. Será que o vai, Liminha sentiu também? E vai... o Liminha, ele... o Liminha... Eu quero saber depois, Será hein? O que Se ele- sentimento conta. dele é muito profundo, assim, então demora Ele tá pra... digerindo, sabe? né? Demora a internalizar. Demora, ele é um pouquinho, né? Tá, Você sabe, tá né? indo, tá Cada um indo, no tá seu indo, tempo, né, tá Beto? Isso é indo. importante, né? Exatamente. Cada um no seu tempo. Eu- Pra gente já serviu na hora. Eu Eu já vi, demorei... eu tava recebendo, ela tava falando, tava batendo aqui já, assim. Eu tava Quando alguém quase- fala assim, demorei. Não demorou. Foi no seu tempo. Cada um tem o seu. Isso deve ser respeitado. E Deus abençoe a jornada aí de todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir. Que o ano de 2023 seja um ano de muitas conquistas e vitórias. Não somente cruzando a linha de chegada da corrida, mas da vida. E cruzar a linha de chegada não é você ter muitas vezes a colocação que você queria. É você entender, se não teve, quais outros aprendizados que você pode levar. Não só naquele momento, mas para todas as áreas da sua vida. As pessoas têm que aprender a usufruir do processo, não só do resultado. Exatamente. Use o Então, processo. aproveitem o processo, entendam o porquê é importante você praticar um esporte, porque é importante você se manter em movimento, porque é importante você estar junto com quem você gosta, trazer as pessoas que você gosta para dentro da sua vida esportiva. Isso. E isso é o mais importante de qualquer medalha, qualquer troféu, qualquer índice, qualquer coisa que você vai conquistar. Isso aí é pra consequência. né? Consequência. É igual o dinheiro. Dinheiro é consequência do seu trabalho. Você faz um trabalho bem feito, executa, Exatamente. serve, contribui. Você vai ser bem remunerada pelos seus talentos e vai ter prosperidade na sua vida. Muito isso aí, obrigada. isso aí. Não é sobre a linha de chegada, é sobre a jornada. É isso isso aí. aí. Beta, obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, valeu, mano. Tamo Meu junto. caça-talentos. Você mandou bem nessa, hein? Essa foi bonita. Obrigado por ter trazido a moça aqui. Gratidão. Beta, boa sorte lá em Boston. Estaremos Amém. na torcida por você. Tenho certeza Eu que o por você. Eu resultado, vou estar no independente, aplicativo. Eu vou estar no aplicativo acompanhando. independente qual seja o resultado final, Amém. vai ser Que bom. seja o melhor pra você. E você vai cruzar a linha de chegada feliz, vai comemorar seu aniversário lá nos Estados Unidos e Aniversário. mais uma meta concluída. E encerrar certo? esse ciclo também, que já está se estendendo aí isso desde aí. 2019. É isso aí. Então, as coisas acontecem no tempo que tem que ser, e É não no isso tempo aí. que a gente quer que aconteça. É isso aí. Gratidão. Valeu. Rapaziada, mais uma entregue pra vocês. Hoje foi várias luvadas na cara aí pra quem tava precisando. Assistam com atenção, peguem o caderno, anotem pra quem tem dificuldade depois de lembrar das coisas. Então anotem, bastante coisa legal. Rede social da Beta vai estar na descrição, segue ela lá, muita coisa legal que ela posta, bastante insight, bastante coisa de treinamento, corrida, lifestyle, segue ela lá. Mentoria pra mulherada. É, mulherada que tá reflexões. precisando aí de um a mais aí, entre em contato com ela lá, que ela vai tentar achar uma vaguinha na agenda dela pra ajudar vocês. Sigam o nosso amigo blogueiro Daniel. Sigam eu, Desde Humilde lá, apresentador de podcast, tem minha também, nosso futuro atleta. Tamo junto, fiquem ligados no canal, muita coisa bacana pra vir pra vocês. E nosso Caça-Talentos vai continuar trabalhando aqui pra trazer gente Estou de top, olho em hein? você. É isso aí. Rapaziada, valeu, tamo junto, obrigado.